Graça e paz, irmãos. Bom estar na casa de Deus, bom sentir a presença de Deus. É muito bom estar com os irmãos também, como um só corpo, né? Servindo ao nosso Deus, ao nosso Jesus amado. Eu gostaria que você, meu irmão, nessa noite, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, como Ele tem falado ao meu coração através dessa palavra. Eu queria que você nesse momento, você encurvasse a sua cabeça e que você acreditasse no que a gente acabou de cantar aqui, que o Deus do sobrenatural está aqui neste lugar. E o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui no nosso meio, irmãos. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus, Ele quer tocar na minha vida, Ele quer tocar na sua vida, Ele quer fazer algo extraordinário na minha e na sua vida no dia de hoje. Como Ele tem feito, como Ele fez e como Ele sempre há de fazer. Que o Espírito Santo de Deus, Ele tenha liberdade para tocar, Pai, nas nossas feridas. Que o Senhor possa sondar os corações nessa noite, Senhor. Assim como nós cantamos, Pai, nós cremos, Espírito Santo, que a sua pessoa está no nosso meio. E o Senhor, neste momento, o Senhor está contemplando os corações. Nós te adoramos pela tua presença, Senhor. Nós bendizemos ao Senhor, Pai, e nos alegramos, Pai, por tão pequenos que somos. O Senhor tem o prazer de caminhar no nosso meio nessa noite. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu peço, toque nos corações, toque nas vidas, Senhor Jesus, nessa noite, Pai. Que a sua palavra, que é uma palavra que traz cura, é uma palavra que traz salvação, uma palavra que traz libertação, possa entrar nos nossos corações, Pai. Ah, Senhor Jesus, e eu repreendo no teu nome, Jesus, todo espírito das trevas que tenta, Pai, fazer com que nós não venhamos a ouvir a tua palavra nessa noite. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, fazer com que essa semente caia e caia numa terra boa, Pai, e venha produzir, Senhor Jesus, para a honra e para a glória do teu santo nome. Jesus está no nosso meio, o Espírito Santo de Deus está no nosso meio, e eu vou te dizer, irmãos, não perca a oportunidade, porque Jesus está aqui, e Jesus vai tocar em você, Jesus vai falar com você, como Jesus tem falado ao meu coração. Irmãos, eu tenho algum medo de falar algumas coisas, mas o Espírito Santo de Deus, Ele colocou no meu coração ali, e eu tenho certeza que é da parte de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele falou no meu coração, poucas igrejas têm sentido a manifestação da minha presença como essa igreja sentiu agora. Poucas igrejas têm sentido a presença do Espírito Santo de Deus no nosso meio, e o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, e o Espírito Santo de Deus vai falar ao meu e ao seu coração nessa noite. Amém? Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, no livro do Evangelho de João, capítulo 14. E no verso 6. Nosso querido pastor Donizete, ele sempre tem uma palavra que eu acho legal, o jeito que ele expressa. E ele fala a respeito da dinâmica que o Senhor fala conosco. E esses dias na nossa casa, eu e a Letícia, a gente numa conversa, num café, depois a gente acabou saindo, e a gente falando a respeito das coisas do Senhor. E eu lembro que a gente no carro, a gente conversava, e eu disse para ela assim: Letícia, como é bom servir ao Senhor, como é bom estar no caminho do Senhor, como é bom servir ao Senhor. E ali a gente trocou algumas palavras, e eu quero dizer isso para você, irmãos, como é bom estar no caminho do Senhor, como é bom estar na presença de Jesus, como é bom Jesus ter nos encontrado, como é bom Jesus ter se colocado no nosso caminho, porque às vezes a gente acha que foi a gente que se colocou no caminho do Senhor, foi o Senhor que se colocou no nosso caminho. E o Espírito Santo de Deus, Ele ministrou no meu coração essa palavra, e eu quero ministrar isso para você da parte de Deus nessa noite. A palavra de Deus em João capítulo 14, o verso 6, ela vai dizer assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus aqui, Ele está dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Sabe, irmãos, muitos caminhos nós trilhamos, por muitos caminhos eu e você passamos,
Mas um dia nós conhecemos o verdadeiro caminho. Um dia nós encontramos o verdadeiro caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo. E nós precisamos, irmãos, como filhos de Deus, entender essa palavra, entender esse texto, de que nós estamos vivendo e andando sobre um caminho, e esse caminho é a verdade, e esse caminho nos conduz para a vida, e a vida eterna. E eu queria dizer isso para você nessa noite. Sabe, você que entrou aqui, e às vezes a gente acha que os nossos passos, os nossos caminhos não estão na presença do Senhor, mas nessa noite o Senhor Ele quer fazer com que eu e você firmamos os nossos passos no caminho da verdade. E talvez você que talvez ache que esteja andando por um outro caminho, o Senhor quer te trazer para o verdadeiro caminho. Ele quer te trazer de volta para os planos dele, para a rota dele, para a rota certa dele. E essa é a noite que o Senhor quer nos colocar de volta no caminho e trazer a verdade dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. A verdade dele sobre a minha e sobre a sua vida. Muitos dizem por aí que todos os caminhos levam a Deus, mas nós dizemos nessa noite que só Jesus é o caminho, só Jesus é o caminho que nos leva para perto de Jesus, só é Jesus que nos leva a ter uma vida em abundância, é só Jesus, irmãos. E a sociedade, o mundo diz que todos os caminhos levam a Deus, mas não é todos os caminhos que levam a Deus, é só Jesus. Esse texto de João capítulo 14, é as últimas palavras de Jesus até que ele seja preso e crucificado. E ele está ali trazendo para aqueles homens, para aqueles discípulos, uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento e uma palavra de autoridade sobre a vida deles, dizendo que, olha, não se turbe o vosso coração. Aqueles homens, eles estavam com Jesus, eles estavam andando com Jesus, e eles estavam ali agora no Monte da Oliveira, junto com Jesus, prestes a acontecer algo terrível, e eles estavam com medo, mas Jesus, sabendo do que ia passar, ele traz uma palavra de conforto, ele traz uma palavra de garantia para aqueles homens, dizendo, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Sabe, Jesus afirma que aqueles homens realmente acreditavam em Deus, e muitas das vezes, muitas pessoas acreditam em Deus, mas às vezes nós não acreditamos que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, e que Jesus é a vida. Então Jesus, ele está dizendo para aqueles homens, olha, credes em Deus, mas credes em mim, credes em mim. Sabe, não basta apenas, irmãos, nós crermos em Deus, nós precisamos conhecer Jesus. Sabe, Jesus, ele diz aquilo para aqueles homens, porque aqueles homens, eles sabiam a perseguição religiosa que estava acontecendo. Aqueles homens sabiam os bochichos que estavam rolando, eles sabiam que a vida deles estava em perigo, mas Jesus estava dizendo, olha, eu sou a garantia de vocês, eu sou a garantia, creia em mim, creia em mim. Sabe, Jesus é a nossa garantia, irmãos. Talvez você entrou aqui nessa noite com o seu coração, sabe, amedrontado. Talvez você entrou aqui nessa noite com o seu coração atribulado, mas Jesus está dizendo, creia em mim, creia em mim. Creia no nome de Jesus, irmãos, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Um dia nós encontramos esse caminho, um dia a nossa vida mudou, irmãos, um dia Ele transformou a nossa vida. Sabe, algo que eu estava meditando, é que quando Jesus, Ele entrou na minha vida, e eu conheci esse caminho, as circunstâncias ao meu redor não mudaram, a situação que eu morava, ela não mudou, ainda continuava desespero, ainda continuava ao nosso redor falta de esperança, mas o meu olhar sobre as circunstâncias mudou, porque aí era Jesus na minha vida, é Jesus na sua vida. Por mais que as circunstâncias, talvez seja uma circunstância de morte, talvez a circunstância seja uma circunstância de um fim de casamento, mas Jesus nessa noite está dizendo para mim e para você, não tenha medo, crê em mim, crê no nome de Jesus. Você não está por acaso aqui, nós não somos obra do acaso, nós somos obra de um homem, de Deus, que desceu da sua glória,
viveu entre nós, morreu numa cruz, para que hoje nós estivéssemos aqui. Nós temos sentido de estarmos aqui, é por causa do nome de Jesus, é por causa do sangue de Jesus. Jesus sempre nos viu naqueles caminhos tortos, Jesus sempre nos viu nos caminhos que machucavam, Jesus sempre viu as pedras que acertaram em nós, mas um dia Ele decidiu entrar em nossas vidas e mudar a nossa história. Por isso eu quero dizer aqui para você, irmão, o que o Espírito Santo de Deus, da parte de Deus, falou para mim: não aceite a acusação do diabo, não aceite a palavra contrária do diabo, porque você está vivendo nos caminhos do Senhor, porque o Senhor te trouxe para perto dele, e o Senhor vai fazer algo extraordinário na sua vida e na minha vida, irmãos, porque nós estamos na presença do Senhor, nós estamos vivendo aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Por isso, sabe, que no nome de Jesus, que você cale as vozes dentro do seu coração, as vozes dentro da sua mente, dizendo que não vale a pena servir ao Senhor, dizendo que não vale a pena orar porque Deus não vai mudar, dizendo que Deus não está ouvindo a sua oração. Mas nessa noite o Senhor diz, Ele está ouvindo a oração. Nessa noite o Senhor diz: eu mudo história, porque Ele mudou a minha história, e Ele mudou a sua história, irmãos. Nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é um Deus lindo em amor, em graça e em misericórdia. E quando Ele chegou, Ele mostrou o caminho para nós, sabe, Ele trouxe a luz para a nossa vida, que era uma vida de treva. Ele trouxe a luz aonde só havia escuridão. Ele trouxe esperança para nós aonde nós não tínhamos esperança. Então nós conhecemos esse Deus, nós conhecemos esse Jesus, e Jesus está dizendo para esses homens, sabe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque muitos lá diziam que Jesus não era o Messias. Muitos naquele tempo diziam que Jesus, Ele não era filho de Deus, e por isso que Ele ia ser crucificado. Muitos cristãos naquele tempo cederam o seu coração para aquelas palavras. Muitos se dobraram para essas palavras e abandonaram a Jesus. Mas Jesus, talvez, acredito eu, olhando nos olhos de cada um e dizendo: olha, eles estão dizendo que eu não sou o caminho, mas eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E Jesus, Ele é o nosso caminho, irmãos. Jesus, Ele é o caminho perfeito. E sabe o que eu acho maravilhoso? É que quando Ele mostra esse caminho, Ele se revela nesse caminho, Ele nos convida a andar nesse caminho. E Jesus, Ele tem um presente para esses homens, Ele tem um presente para nós. Logo para frente Ele diz: e eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo. Sabe, irmãos, nessa caminhada, nesse caminho, o Espírito Santo nos ajuda. Nesse caminho o Espírito Santo nos fortalece. Nesse caminho o Espírito Santo testifica a verdade dele em nossas vidas. E é por isso, queridos, que nós não podemos abandonar os caminhos do Senhor. É por isso que nós não devemos desistir, por mais que as circunstâncias elas pareçam ser difíceis. Por mais que às vezes parece que não tem onde a gente pisar, nosso Deus, Ele garante. Porque o segundo passo, Ele diz assim para aqueles discípulos: olha, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Quando Jesus, Ele se tornou o nosso caminho, Ele não só nos deu o norte, mas Ele se tornou a verdade sobre nós. Até nós conhecermos Jesus, nós éramos pessoas mentirosas. Hoje nós somos pessoas que falam a verdade. Até nós conhecermos Jesus, nós éramos pessoas mentirosas, falsas. Mas Jesus, Ele se tornou a verdade sobre nós. Até nós conhecermos Jesus, nós éramos pessoas que viviam fora da graça de Deus. Mas a graça de Deus, ela nos alcançou, irmãos. E talvez assim como eu, você nos seus dilemas, nas suas lutas, nos seus conflitos,
Quantas pessoas disseram para você que você não ia andar em nada, até que a verdade, ela veio e se revelou a você, até que Jesus se revelou a mim e mudou a nossa história. A palavra de Deus, ela vai dizer a respeito de Jacó, que a palavra de Deus diz que ele era enganador, até que ele teve uma luta com Deus. Esses dias eu conversava, eu acho, com o irmão Pedro, sobre uma pessoa, e eu dizia: irmão, a gente ora por pessoas, a gente ora por familiares, e às vezes ele não escuta a nossa palavra, e quando a gente vê, essa pessoa, ela está brigando com Deus, ela não serve ao Senhor, mas ela está brigando com Deus. E eu disse: louvado seja Deus a pessoa que briga com Deus, porque ela vai perder. Porque como uma pessoa, ela se atreve a lutar com Deus, ela perde, irmãos. Ela perde, o orgulho dela vai embora, a soberba dela vai embora, a força dela se esgota, aí ele se cansa, e aí Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele vem com o seu amor, com a delicadeza, e transforma a vida dessa pessoa. Muitas pessoas têm lutado com Deus, irmãos, sabe, uma hora ela vai cansar, uma hora ela vai perder, e Deus vai transformar a vida dela, e Deus vai mudar a vida daquela pessoa. Deus vai transformar a vida de pessoas, irmãos. Deus vai mudar a sua família. Pessoas que nós oramos, irmãos, e aos nossos olhos nós não acreditamos que vai mudar, ao olhar humano, mas o Espírito Santo é Ele quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo foi derramado sobre nós, irmãos. O Espírito Santo de Deus está derramado sobre você, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele habita em você, irmãos. Quando você talvez se achar fraco, quando você talvez pensar em parar, em desistir, lembre que o Espírito Santo de Deus habita em você. E o Espírito Santo de Deus em você é verdade, é poder de Deus na sua vida, irmãos. Você tem um poder, e esse poder se chama Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, irmãos, acender o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quando o nosso coração, ele diz para nós, quando os nossos sentimentos, ele diz para nós que não vai dar certo, o Espírito Santo de Deus diz: continua, vai dar certo, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é por isso, irmãos, que quantas vezes nós dizemos: eu vou parar. Quantas vezes você disse: eu vou parar, para mim chega, para mim deu? Quantas vezes? Mas o que nós estamos fazendo aqui, irmãos? O Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus que foi derramado, é o Consolador que está agindo na sua vida, é o Espírito Santo, é a pessoa maravilhosa do Espírito Santo de Deus que tem nos confortado, é o Espírito Santo de Deus que tem nos conduzido, mesmo que muitas das vezes com nossas forças nós não conseguimos entrar aqui. Como que a gente chega aqui? É o Espírito Santo de Deus, é os irmãos que têm orado, é os irmãos que têm acreditado na palavra de Deus, é os irmãos que têm feito com que o nome de Jesus seja enfatizado nas nossas vidas. É as misericórdias de Deus, irmãos, que tem nos trago até aqui. E é por isso, irmãos, que o inimigo, ele fica doido, ele quer fazer com que nós venhamos a sair desse caminho. Ele propõe cada caminho que aos nossos olhos parecem bom. Provérbios 14:12 diz que há caminhos para o homem que parecem bom, mas o fim dele é a morte. Preste atenção, irmãos. Se você está trilhando algum caminho, mas você está andando e algo tem falado no seu coração, é o Espírito Santo de Deus falando para você: volte para os meus caminhos, volte para os meus caminhos. O Espírito Santo de Deus, ele fala aos nossos corações. Vocês acham, irmãos,
Sabe, que essas campanhas que a gente teve, as séries que a gente teve, esse trabalho que está fazendo com as famílias, você acha que é algo do homem? É o Espírito Santo de Deus querendo fazer com que a igreja, querendo fazer com que as famílias voltem ao caminho certo, que a sua família viva a verdadeira vontade de Deus, porque Ele é a verdade. É o Espírito Santo de Deus querendo trazer para a sua vida, para a sua família, a vida de Deus. Nós, como servos do Senhor, irmãos, nós não podemos andar, irmãos, desanimados. Nós não podemos andar como nós andávamos antes, porque em nós está o Espírito de Deus. Porque em nós está o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos acreditar, irmãos, que se eu orar para um irmão, se eu orar para uma irmã, se eu orar para um enfermo, ele pode ser curado, porque o nome de Jesus é poderoso, irmãos. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar no sobrenatural. Nós cantamos aqui, irmãos, o Deus do sobrenatural. O Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer o sobrenatural na nossa vida. A sua família precisa experimentar ou voltar a experimentar o Espírito Santo, o sobrenatural na sua casa. Sabe, eu desejo para você, eu declaro sobre a sua casa, irmãos, que o sobrenatural de Deus vai acontecer. Que você vai ver o Senhor agir na sua casa. Porque Ele, o Espírito Santo, Ele vai nos ajudar, Ele vai fortalecer a sua vida, irmãos. Louve a Deus pelos irmãos que oram, louve a Deus pelos pastores que oram, louve a Deus por essa igreja, irmãos, porque são pessoas que querem ver a sua família firmadas nos caminhos do Senhor. Irmãos, os tempos estão chegando ao fim, Jesus está voltando, irmãos. Não é brincadeira, Jesus está voltando. O Marcinho acabou de falar da paz de Israel, na paz que aconteceu lá, mas muitas guerras têm acontecido, e Mateus fala que quando vai ser a volta de Jesus? Quando a gente ouvir rumores de guerra, as tragédias naturais, irmãos, isso está acontecendo. É tempo de voltarmos para os caminhos do Senhor, é tempo de voltarmos a andarmos com Jesus, e pegar na mão de Jesus, e não largar, irmão, não larga de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade. Não são os padrões humanos, não são os conceitos humanos que estão tentando colocar na nossa sociedade, que estão querendo colocar dentro das escolas. A verdade você tem, a verdade eu tenho, e a palavra de Deus é Jesus, irmãos. É Jesus, Ele é a verdade, Ele é o que eu e você precisamos. O Jonatas, ele falou aqui a respeito do manual, que nós compramos algum produto e não lemos o manual. A palavra de Deus, ela fala sobre isso. A palavra de Deus, ela fala em Mateus 7:24, a respeito de um homem, de dois homens, que ouviram a palavra de Deus. Um ouviu a palavra de Deus, e edificou a sua casa sobre a rocha. Vindo a chuva, vindo as correntes de águas, não derrubaram. Sabe por quê? Porque ele leu a palavra, ele ouviu a palavra de Deus, e ele praticou a palavra de Deus, irmãos. Em Lucas, o mesmo texto vai dizer que esse homem, ele fundou na rocha uma cova funda. Sabe, nós precisamos nos aprofundar em Jesus. Nós precisamos orar, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos jejuar. Por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo muitas das vezes sem fazer aquilo que Deus quer, sem acreditar que Deus ouve a nossa oração. Irmão, é verdade, se você entrar no seu quarto, fechar a porta, Deus fala com você, irmão, Deus revela aquilo que você está pedindo. Às vezes você se frustra porque você está esperando do pastor, Deus fala com ele, mas Deus quer falar com você, irmãos. Deus quer falar comigo. Nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus, porque Jesus está voltando. Jesus, ele diz aqui no verso 2, olha, eu vou preparar morada, mas eu vou voltar, é uma garantia, irmão, Jesus vai voltar.
Jesus vai voltar, irmãos, e não vai adiantar a gente ficar 40 anos, 50 anos aqui na comunidade, ou outra igreja, se a gente não tiver com a nossa vida, com nossos passos firmados em Jesus, não vai adiantar, irmãos. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, eu se assemelho com um homem prudente. Nós precisamos ser prudentes, irmãos, porque o diabo ele está trabalhando contra as nossas vidas. São pequenas coisas, irmãos, são coisinhas que a gente acha que não tem nada a ver. A gente precisa abrir os olhos espirituais. Sabe que nessa noite Jesus, o Espírito Santo, abre os nossos olhos, irmãos, e veja o que o diabo tem feito contra as nossas vidas, ou o que ele tem tentado contra as nossas vidas. Irmãos, o diabo continua trabalhando. Vai chegar um tempo que Jesus vai voltar, que Jesus vai prender o diabo, vai lançar ele no fogo, mas ele continua trabalhando contra a sua vida o tempo todo. Sabe quando Jesus quer que você ore, você, agora eu estou cansado, Jesus entende. Desculpa falar, irmãos, é bom, louvor não substitui uma comunhão com o Senhor. Louvor, você adora Jesus, o louvor é para você adorar Jesus, mas a oração é para você falar e você ouvir a Jesus. É tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de acreditar que Deus vai mudar a sua família. Sabe, nós não fomos chamados para andar nesse caminho, irmãos, e vivermos com uma vida atribulada. Sabe, nós não fomos chamados para viver uma vida, sabe, uma hora eu creio, uma hora eu não creio. Nós somos chamados, irmãos, para viver na luz. Sabe, Salmo 119, verso 5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando nós andamos com o Senhor, a palavra dele clareia a nossa vida. Quando nós lemos a palavra e andamos na presença do Senhor, ele mostra onde nós devemos pisar, irmãos. A nossa vida tem que ser uma vida de retidão ao Senhor, uma vida de compromisso ao Senhor. Talvez você nessa noite chegou aqui sabe, cansado, porque eu me canso também. Os pastores se cansam. Às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir, mas o Evangelho de Deus, irmãos, Jesus nunca disse que ia ser fácil, mas Ele garantiu que ia estar conosco, irmãos. Ele garantiu que ia estar com você, irmão. Ele garantiu que Ele ia te ajudar. Esse é o Evangelho verdadeiro. A gente não está isento, irmãos, das tribulações. A gente não está isento de passar por enfermidade. A gente não está isento de ficar desempregado. Não estamos. Mas nós estamos firmados no Senhor. O nosso Deus, Ele é o Deus que caminha no meio do fogo, mas Ele é o Deus que livra do fogo. Esses homens, irmãos, eu convido você, eu acredito que você já ouviu, mas sabe, procure pesquisar, irmãos, como os discípulos morreram. E eu te pergunto, nós estamos servindo ao Senhor? Nós estamos dispostos a ter um fim que eles tiveram? Decapitado? Imagina. Eles entenderam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A perseguição aumentou. Jesus, Ele foi levado na cruz, morreu, Ele ressuscitou, Ele foi de volta ao Pai. Aqueles homens, eles continuaram com sua fé
inabalável no Senhor. Até esses momentos, esses homens, eles falhavam, como muitas das vezes nós falhamos. Às vezes nós também erramos, nós também negamos Jesus. Mas quando nós pecamos, quando nós andamos por caminhos que não agradam ao Senhor, eu quero dizer para você, e para você dizer para o inimigo da sua vida, que há um advogado, que Jesus Cristo, Ele advoga por mim e por você. Jesus, Ele intercede por mim e por você. Nós não devemos ser praticantes do pecado, irmãos. Mas se você errou, talvez se você entrou aqui nessa noite, o diabo está te acusando, saiba que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu queria dizer para você, irmãos, rapidinho, já vou finalizar. E Mateus 11:28 diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando nós viemos à casa do Senhor, às vezes a caminhada cansa, às vezes a luta nos cansa. Mas aqui o Senhor alivia o nosso fardo. Aqui Ele nos ajuda a carregar nossas bagagens. Aqui com Jesus fica mais fácil, irmãos. Aqui fica tudo mais fácil com Jesus. Hebreus 10:19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Nós estamos no novo e no vivo caminho, irmãos. Nós não vamos mais aceitar que o diabo nos acuse. Nós não vamos aceitar a pisar em outros caminhos que não seja o caminho do Senhor Jesus. Por isso eu queria que você refletisse nessa noite, que você olhasse para o seu coração, olhasse para a sua vida, sabe, que você possa voltar para os caminhos do Senhor. Às vezes nós andamos fora do caminho do Senhor. Quando nós pecamos, irmãos, nós estamos andando fora do caminho do Senhor. Em 2 Crônicas 7:14 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter do seu mau caminho, nós precisamos nos converter, irmãos, dos caminhos que desagradam ao Senhor. Nós precisamos se converter daquilo que desagrada ao Senhor e orar ao Senhor. E diz: então eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Nós precisamos nos converter todos os dias, irmãos. Converter a nossa carne, converter o nosso espírito e voltar para os caminhos do Senhor. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até que se torne dia perfeito. Jesus está aperfeiçoando a sua luz na sua vida. Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para completar até a vinda de Cristo Jesus. Jesus está trabalhando na sua vida, irmãos. Jesus está trabalhando na sua família. Sabe, que você possa tomar essa palavra no seu coração. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe, que nessa noite você possa declarar: Jesus é a verdade da minha vida. Talvez um médico disse: a verdade é que você vai morrer, mas você diz isso: olha, Jesus é a verdade da minha vida. Talvez as pessoas dizem: a sua família não tem jeito, mas você diz: mas Jesus é a verdade da minha vida. Que você diz para o seu problema: olha, Jesus é a verdade na minha vida. Que você diga para o medo: Jesus é a verdade na minha vida, porque Ele é a verdade, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Porque no nome de Jesus a minha família vai ser salva, porque no nome de Jesus a cura vai chegar, porque Ele é a verdade, e Ele traz vida e vida em abundância. E saiba, irmãos,
O nosso alvo não é aqui na terra. O nosso alvo é Cristo. Eu lembro de uma ministração do Donizete que ele dizia da Dutra: quem foi para o lado de Aparecida, você começa a caminhar e chega uma hora que você está embaixo, você não vê. Mas o destino continua lá, irmãos. O nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é Jesus. A nossa morada é a mansão celestial, a nova Jerusalém. Mas nós só vamos chegar se continuarmos nesse caminho. Se na nossa porta, na nossa casa esteja gravado: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus seja o caminho da sua vida. Que Jesus seja o caminho da minha vida. Que você nessa noite, você tome posse dessa palavra. E que você acredite no sobrenatural de Deus na sua vida nessa noite. Acredite no milagre de Deus, irmãos. Acredite no sobrenatural de Deus. Porque Deus está operando. Deus está trabalhando. Amém?